Bem-vindos ao Conecta Rolândia, o canal que foi desenvolvido para levar mais informação sobre saúde mental para Rolândia e região. E chegou setembro, que para nós da saúde mental é um mês muito especial. É onde nós trazemos o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. E pensando nisso, o Conecta Rolândia vai dedicar todo esse mês a esse tema. Nós trazemos dicas, informações, textos, vídeos de profissionais e outras coisas para te ajudar a entender, a identificar e saber aonde buscar ajuda. E para iniciar os nossos trabalhos, nós vamos começar com a Thaís Oliveira, que é mestra e psicóloga, e vai falar um pouco com a gente sobre os sinais e sintomas para quem está em sofrimento e onde buscar ajuda. Vamos assistir? Estamos começando o mês de setembro, que é conhecido por ser o mês de prevenção ao suicídio, Setembro Amarelo. E por que é tão importante a gente falar sobre esse fenômeno? Bom, primeiro que a OMS coloca o suicídio como um grave problema de saúde pública mundial. E nos últimos anos, nas últimas décadas, a gente tem visto um aumento do número de suicídios, especialmente na população entre 15 e 29 anos. Hoje nós temos mais de 1 milhão de suicídios por ano, ou seja, um suicídio a cada 40 segundos no mundo. Esses números são muito preocupantes, por isso que a gente precisa falar sobre eles e a gente precisa pensar nessas campanhas como o Setembro Amarelo. Então a gente precisa tirar alguns mitos, de que suicídio é um ato de coragem ou de covardia, que é uma loucura, um ato para chamar atenção. Na verdade, o suicídio não é nada disso, A pessoa que ela pensa em suicídio, na verdade, ela está buscando não a morte, mas uma outra maneira de viver. Só que naquele momento é muito difícil dela enxergar que a vida pode ser vivida de outra forma, justamente por conta dessa perda de sentido. Então, como eu não consigo pensar em um outro modo de viver a minha vida, penso que a única saída é por esse caminho, da morte, do suicídio. O suicídio, então, não é nada daquilo que a gente estava falando, de covardia, um ato de coragem, enfim, mas ele é um grito por ajuda, De modo geral, as pessoas que pensam em suicídio ou que tentam suicídio, elas já tentaram comunicar sua dor e seu sofrimento de outros modos, Mas quem não é ouvido precisa gritar, precisa de uma atitude mais drástica, e aí por isso surgem as tentativas de suicídio. Tá, mas que ajuda é essa que a gente tá falando, É um grito pelo quê? De modo geral, a gente está falando de um grito por respeito e acolhimento, Então, se a gente for pensar nas relações que a gente tem na vida, em quantas relações de fato a gente tem o acolhimento, a gente tem o respeito pelos nossos sentimentos? Então, como que acontece esse processo? Esse processo se dá a partir dessa falta de sentido que a pessoa perde na vida. E aí a pessoa vai caminhando por um sentimento de solidão, De ser incompreendida, de ninguém entender, de não encontrar o seu lugar no mundo. A partir disso, durante esse processo, vai acontecendo o que a gente chama de definhar existencial, O que é isso, A pessoa vai gradualmente vivenciando esses sentimentos ruins de uma forma muito extrema, muito intensa. E a partir disso, então, a pessoa começa a ter o que a gente chama de flerte com a morte, que é primeiro pensar, se acontecesse algo comigo, se eu morresse hoje, talvez não seria tão ruim assim. Com o passar do tempo, se a pessoa não é cuidada nesse momento, esse flerte com a morte passa para comportamentos autodestrutivos, que seriam as tentativas de suicídio de fato ou os comportamentos autolesivos. E aí, por não ser ouvido, por não se sentir compreendido, a pessoa entra em isolamento. Mesmo que outras pessoas ofereçam auxílio, sempre fica essa sensação de não ser compreendido. Tá, e o que a gente deve, então, prestar atenção, nas pessoas próximas a gente? Como que a gente pode perceber se tem algo assim acontecendo com alguém próximo? Então, a gente precisa prestar atenção, primeiro, nesse movimento de isolamento social. Também é importante a gente prestar atenção em falas que a gente vai chamar de falas de desesperança, O que são essas falas? Aquelas falas de, nada tem sentido, eu não vejo saída, as coisas não vão melhorar, minha vida nunca vai ser diferente.
ou também falas que demonstram uma sensação de querer fugir, querer desaparecer. Então, eu gostaria de dormir por muito tempo, eu gostaria de dormir para sempre, eu queria sumir. Essas falas vão dando indícios pra gente desse sentimento da pessoa. Outro fator importante que a gente precisa se atentar é a diminuição no autocuidado da pessoa. Então, hábitos de higiene, hábitos de sono, alimentação, toda essa rotina de autocuidado, quando a pessoa começa a deixar isso de lado, a gente também precisa se atentar. E os comportamentos autoagressivos. Então vejam, né? Todas essas coisas que eu tô falando não significa que elas vão culminar numa tentativa de suicídio, mas são coisas que a gente precisa estar atento. E o que fazer então, né? Então, o primeiro momento é acolhimento desse sentimento, desse sofrimento, principalmente o acolhimento sem julgamento, né? E com isso, então, ouvir essa pessoa, o que ela tem a dizer, o que ela tá sentindo, e incentivar ela a buscar ajuda especializada. Quando eu falo em ajuda especializada, eu tô falando dos profissionais da psicologia e da psiquiatria, essa equipe básica no cuidado à prevenção ao suicídio. Mas também a gente pode contar com vários outros profissionais, dependendo de cada caso, né? Então a gente pode contar com terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, líderes religiosos, enfim. E onde que a gente pode encontrar esses profissionais? Então, em primeiro lugar, né, que é a nossa referência no Serviço de Saúde Pública, o CAPES. Além disso, a gente tem as clínicas escola de psicologia. Então, todo lugar que tem uma faculdade de psicologia, existe uma clínica escola, onde as pessoas prestam atendimento ou gratuito ou por um valor simbólico. E vocês podem acessar esses serviços. E também temos o CVV, né, que é um 188, que a pessoa pode ligar, é o Centro de Valorização da Vida. Então, a pessoa no sofrimento existencial, ela pode ligar e ter seu sofrimento acolhido nesse lugar. Outro ponto importante que a gente precisa falar é que o comportamento suicida, ele sempre é um comportamento impulsivo, né? Então, por mais que a gente pense naqueles suicídios que tenham planejamento, ali a hora, a atitude vai ser sempre num momento de impulsividade. O que isso significa e por que eu tô compartilhando isso? Porque se a gente consegue cuidar desse impulso, que vai durar alguns minutos ou até algumas horas, se a pessoa ela é acolhida nesse momento, a gente consegue prevenir e evitar uma tentativa, né? Então, por isso, quando a gente percebe esse movimento em alguém próximo, a gente precisa tomar cuidado para não deixar a pessoa sozinha e acolher esse sofrimento na hora que a pessoa demonstra, estar com ela até que essa sensação passe, até que esse comportamento impulsivo passe e ela consiga novamente, né, encontrando recursos para lidar com as situações adversas da vida. Acho que era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Fico à disposição, qualquer coisa, deixem um recadinho aqui ou entre em contato comigo que a gente pode tirar mais dúvidas. Muito obrigada, gente. Até mais. Tchau, tchau. E nós gostaríamos de agradecer a participação da Thaís Oliveira aqui no Conecta Rolândia, iniciando os trabalhos do Setembro Amarelo e trazendo informações tão importantes para nós, não é? E se você que assistiu o vídeo se identificou com alguma das características, se você conhece alguém que tem características como essas que a Thaís trouxe para nós, converse, procure ajuda. Nos municípios nós temos as UBSs, os postinhos, que podem nos ajudar. Nós temos os CAPs. Aqui em Rolândia nós temos o CAPs Infanto Juvenil, nós temos o CAPs 2, nós temos o CAPs AD. E além dos serviços de saúde, nós temos também o CVV, que é o 188. Você liga, a ligação é gratuita, é sigilosa e de repente num momento que você está em sofrimento, que você precisa conversar com alguém, mas em segurança, o CVV também está aí para nos ajudar. Nós vamos finalizando esse primeiro vídeo, essa primeira semana aqui no Conecta Rolândia, no Setembro Amarelo, e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!